O que eu, Amanda, mentora na área de emagrecimento, acho do arroz, do feijão, da aveia e do pão? Eu coloco esses alimentos no meu dia a dia? Vocês pediram e aqui estou eu, conforme prometido. Eu disse que se vocês engajassem no meu vídeo anterior, eu voltaria para responder essas perguntas. E vocês, lindamente, quadruplicaram a meta. É assim que eu gosto. Hoje, como sempre, sente-se que lá vem história. O que eu vou expor aqui não tem nada a ver com preferência de paladar. Até porque isso é algo extremamente pessoal. E eu, Amanda, tenho provavelmente um dos paladares mais descomplicados que você já viu na sua vida. Eu não tenho problema com absolutamente nenhum alimento. Se um dia você me convidar para fazer uma refeição na sua casa, não se preocupe com o cardápio. Eu nunca recusei comida nenhuma. Nunca. Eu sempre fui assim. Isso não me torna um ser superior. Eu simplesmente nasci assim, com um paladar destemido, curioso, pronto para desbravar o mundo inteiro. Inclusive, quando eu visito um lugar, a primeira coisa que eu pergunto para os locais é: qual é a comida típica daqui? Porque para mim, comida tem a ver com conexão, história, raízes, afeto, superação. Os alimentos contam a história de um povo, de uma família, de uma pessoa. Então, acima de qualquer coisa, eu respeito a comida. E também respeito a condição de cada pessoa de adquiri-la. Aliás, no meu top 3 pratos preferidos da vida, tem um que muita gente não imagina: feijoada. Mas não me venha com feijoada light. Eu gosto da completa, tradicional, da gorda. Com tudo que eu tenho direito, todos os acompanhamentos. Jesus, kid. Deu fome esse papo. Mas agora vamos ao que interessa. Começarei pelo arroz e feijão. O arroz, se for integral, é considerado um alimento muito importante dentro da Ayurveda, que é uma ciência milenar, da qual eu sou adepta, não por completo. Inclusive, eu sou uma jejueira profissional por conta disso. A minha vida mudou com relação à alimentação por conta de um jejum lunar chamado Ekadashi, ayurvédico, que eu comecei a praticar. Então, a Ayurveda foi a minha porta de entrada para esse universo. Mas isso não significa que todo alimento tradicional seja automaticamente metabólico ou fisiologicamente interessante para todos. E tem um outro ponto que quase ninguém comenta quando fala desses alimentos: arroz e feijão. Grãos e cereais carregam o que chamamos de antinutrientes, substâncias naturais que as plantas produzem para se proteger. Elas não têm dentes, mas elas querem continuar existindo. Qual que é a forma delas de sobreviverem? Passarem seus genes para frente? Manterem a sua espécie? Desfilar seu garbo e elegância por esse planeta? Antinutrientes. É como se fosse uma toxina, para evitar que os predadores acabem com a raça delas e elas de alguma forma sobrevivam. É aí que a coisa começa a complicar. No feijão, por exemplo, existem fitatos e lectinas, que podem dificultar a absorção dos seus micronutrientes, tornar a digestão mais pesada para algumas pessoas. Por isso, em muitas culturas tradicionais, o feijão sempre foi demolhado, germinado e fermentado antes do preparo. Esse processo reduz parte desses compostos e melhora a digestibilidade. A aveia é outro exemplo. Ela também contém antinutrientes, fitatos e outras substâncias, e por isso tradicionalmente deveria passar por demolho antes do consumo, algo que quase ninguém faz. Já os cereais refinados, entrando no âmbito dos pães, como o pão feito com farinha moderna, passam por muitos processos industriais rápidos que eliminam etapas tradicionais de fermentação, que ajudava a quebrar parte desses compostos e facilitar a digestão também. Ou seja, não é sobre o alimento em si só, é a forma que ele é preparado. Isso muda todo o jogo. Não se faça de bobinha nem de bobinho. Você sabe muito bem que no auge da idade que eu me encontro, eu também me preocupo com a praticidade das minhas refeições. Eu já fui da turma do plant-based, da alimentação baseada em plantas, e meu amor, eu não tinha tempo de preparar tanta comida, com tanta variedade e nas quantidades necessárias. E é aqui que entra a parte que pouca gente gosta de ouvir, mas é de suma importância no vídeo de hoje. Alimentos como arroz e feijão, pão, aveia, são basicamente fontes de carboidratos. Em outras palavras, vai virar tudo glicose. E isso não é exatamente um problema. Para uma pessoa saudável, ativa, com boa flexibilidade metabólica, o corpo pode lidar relativamente bem com isso. Mas a essa altura do campeonato você já entendeu que não é a realidade de grande parte da população, certo? Para a maioria das pessoas, hoje, o cenário é outro.
Dá uma passeada pelos meus outros vídeos que você vai entender. Nós vivemos em um contexto de resistência insulínica, inflamação crônica, compulsão alimentar e um caos em termos de saúde intestinal. Vamos além. Quanto mais glicose, mais pico de insulina, mais fome, mais armazenamento de gordura, menos acesso à própria gordura corporal como fonte de energia. E isso é um problema. Um ciclo difícil de interromper. Mesmo usando estratégias como incluir proteínas de qualidade e gorduras de alto garbo nutricional junto com esses alimentos que viram glicose, para mim, eu senti que alguma coisa poderia ainda ficar melhor. E é por isso que, na minha vida pessoal, eu simplesmente não faço a ingestão desses alimentos diariamente. Eles não são a base da minha alimentação mais. Não porque eu condeno o arroz, não porque eu tenho medo do feijão, não porque o pão seja um vilão moral, muito menos porque eu não gosto desses alimentos, nada disso, mas porque eu entendo como que eles atuam no metabolismo e se comportam no corpo humano, dadas as nossas condições de vida hoje. Hoje, não vem mencionar os seus avós, os teus bisavós que comiam de um tudo e eram saudáveis. Para! Eles não levavam a vida que a gente leva. Quando você começa a organizar a sua alimentação em torno de proteína de qualidade, gorduras naturais e alimentos de menor índice glicêmico, acontece algo interessante. A fome diminui, a saciedade aumenta, a energia fica mais estável e o corpo volta a acessar a gordura corporal como fonte de energia irretocável. Então a pergunta não é exatamente arroz e feijão fazem mal. A pergunta mais honesta seria: eles são a melhor base alimentar para o metabolismo da maioria das pessoas hoje? Essa é a reflexão. E é por isso, repito, que no meu dia a dia, hoje, esses alimentos simplesmente não são mais minha prioridade. Lembrando vocês que eu não faço parte de nenhuma patota, de nenhuma seita. Eu não levanto nenhuma bandeira. Mas eu tenho uma profunda afeição por vertentes que enxergam os cenários de forma honesta e reta. E não necessariamente é mais conveniente. Dadas as centenas de milhares de vezes que eu mudei de ideia na minha vida, me sinto completamente livre para fazer isso se caso algo deixe de fazer sentido para mim, como inúmeras vezes aconteceu. Mas eu respondi a sua pergunta. E se você gosta do meu conteúdo, se de alguma forma eu agrego na sua vida, é o que eu sempre digo. O que os olhos não veem, o coração não sente. Se os meus olhos não veem comentários, não veem curtidas, não veem compartilhamentos, o meu coraçãozinho não sente. Então, já sabe, né?